segurança residencial. Nesse período de férias, certamente muitas pessoas se programam, se organizam para viajar. E como viajar, e principalmente aquelas viagens um pouco mais longas, em que o proprietário vai demorar a retornar à sua residência, como reforçar a segurança? Que erros evitar cometer também quando a gente fala de segurança residencial. E quem vai nos explicar, nos guiar por este assunto é o Juliano Alex Bezerra, diretor-geral. Ele atua com uma empresa no setor de segurança privada, já há muitos anos nesse mercado, nesse ramo, entende do assunto e é quem vai nos explicar sobre esta temática. Juliano, bem-vindo à CBN, bom dia. Bom dia, tudo bem, Marcelo? Para mim é um prazer estar aqui. Abraço aos ouvintes que estão nos ouvindo aí na rádio. Bom, Juliano, vamos começar primeiro falando sobre alguns erros muito comuns que as pessoas cometem quando a gente fala de segurança residencial, principalmente quando vai viajar. O que podemos destacar aqui dos erros mais frequentes? Marcelo, todo final de ano a gente chega nesse período e a gente sempre tá conversando com as pessoas, principalmente com os clientes, e as dúvidas são sempre as mesmas, né? E os erros continuam sendo os mesmos, né? O pessoal vai para as férias, eu entendo que o pessoal ficou o ano inteiro trabalhando ali, envolvido com os problemas da sua rotina, cria-se uma rotina durante o ano todo, e aí chega no final do ano essa rotina ela é alterada. E muitas vezes o pessoal está tão preocupado em se aliviar desse estresse diário que ele passou durante o ano todo, que ele acaba deixando de se preocupar com questões simples, que às vezes pode evitar o problema de um furto, ou de um assalto, ou de um roubo dentro da sua casa, ou mesmo dentro da sua empresa, né? Atitude simples que sim pode evitar, ou pelo menos constranger o meliante a tentar promover uma incursão contra o patrimônio dele. Isso, e a gente durante a conversa também vai entender um pouquinho desses comportamentos. E nesse sentido também, muitas pessoas viajam e deixam as residências fechadas ali por muitos dias, principalmente se a viagem é mais longa, se a viagem é para uma distância um pouco maior, então essa casa fica fechada por muitos dias. Aí eu te pergunto se casa fechada por muito tempo ainda continua chamando a atenção de pessoas mal intencionadas? O pessoal está esperando que vocês viajem final de ano para poder invadir a sua casa. Isso é um fato, né? O que muitas vezes faz com que o bandido deixe de tentar entrar em algum patrimônio são alguns sinais que eles percebem que existe movimentação, existe vida naquela casa, né? O bandido sempre vai escolher a metodologia mais fácil. Então, entre entrar em uma casa que ele sabe que não tem ninguém, ou que existem sinais de que não tem ninguém, e entrar numa residência que ele sabe que pode encontrar lá dentro o pai de família ou uma família, ele vai sempre optar pelo caminho mais fácil. Então é bem importante que nós tomemos cuidado, né, quando a gente for sair com essas rotinas que nos foi passada lá de trás. Antigamente nós não tínhamos a tecnologia que existe hoje, então a gente deixava a luz ligada o tempo todo, ia viajar, então você passava na frente de uma residência 2 horas da tarde, todas as luzes estavam ligadas. Então isso é um sinal claro de que aquela casa durante o dia não tem ninguém, né? E aí a luz permanece acesa por 10, 15, 20 dias, isso é um sinal claro de que não tem ninguém habitando aquele local e dando um sinal verde para que o meliante possa sim se aproveitar dessa situação. Na verdade, essa ideia de se deixar a luz acesa, a intenção no primeiro momento pode até ser boa, mas por ter se tornado comum, hoje na verdade é aquele grande indicativo de que ali realmente não tem ninguém. Então a intenção pode até ser boa, mas na prática acaba entregando, denunciando que o imóvel está vazio, né? Perfeito. A luz acesa é um fator importante, só que hoje, por exemplo, existem tecnologias que permitem você fazer uma programação do momento em que você quer que essa luz ligue ou que essa luz apague. Então vamos dar um exemplo numa rotina comum. Eu na minha casa, durante a noite, apago as luzes para dormir, né?
Aí nas férias eu faço o inverso, porque eu estou viajando, eu acho que eu vou deixar a luz acesa e isso vai afugentar o bandido. Então essa simples mudança de rotina, em vez de deixar a luz acesa e eu passo a deixar apagada e eu passo a deixar ela acesa, já desperta a atenção de quem passa ali na frente. É muito comum que essas pessoas que cometem esse tipo de furto, eles são transeuntes, muitas vezes eles não têm uma residência fixa, ou se tem, ele sai da sua residência, vai perceber que existem estatísticas de que geralmente o bandido não rouba dentro do seu bairro, ele sai do bairro e ele vai para os bairros vizinhos para cometer esse tipo de furto. Isso ocorre por quê? Porque ali no bairro o pessoal já conhece ele. Então ele sabe que se ele cometer um furto no bairro, existe uma grande probabilidade das pessoas se movimentarem e identificarem ele. Então ele vai sempre procurar o quê? Não, se existe a possibilidade de uma câmera me filmar, eu vou ir para um local onde vai ser mais difícil a minha identificação. Outro sinal. Hoje um dispositivo simples, que é um relé de automação, pelo celular você consegue ligar ou desligar a luz da sua casa. A minha casa, por exemplo, eu coloquei vários interruptores, aonde eu consigo, se eu não me engano, R$39 por um dispositivo desse hoje, você consegue de lá das tuas férias realizar a ativação não da mesma luz, mas de luzes diferentes, porque isso também é importante. Se você tem só uma luz e liga aquela mesma luz no mesmo horário todo dia, o meliante pode identificar, não, isso aqui é uma automação que está fazendo esse processo. Todo dia às 7 em ponto a luz liga e desliga. Então, ligar luzes diferentes, em momentos diferentes e ter essa disponibilidade de fazer isso pelo celular também é uma coisa legal que acaba afugentando ou desencorajando o meliante. Bom, Alex, você já trabalha no ramo há algum tempo, então certamente tem muita experiência nisso. Além dessas tecnologias, ferramentas e equipamentos que você já mencionou, que outras tecnologias nós temos hoje à disposição no mercado e que contribuem para reforçar essa segurança? Hoje a gente tem uma gama infinita, desde o dispositivo mais barato, que é como esse que eu falei para você, você compra aí no Mercado Livre, compra em todas as plataformas de venda online, a partir de R$40, R$50 você compra um dispositivo desse, até sistemas mais sofisticados, né? Vou dar um exemplo de um sistema que é bem interessante e que é muito utilizado pelo meliante para identificar se tem alguém em casa ou não. É o sistema de interfone online. Que é o quê? Você tem um interfone na frente da sua casa. Um dos processos que eles utilizam para identificar se tem alguém em casa ou não é o quê? Eu passo na casa, aperto o interfone e vejo se alguém vai atender. Durante o dia, se tem alguém em casa, esse interfone vai ser atendido. Isso na modalidade convencional daquela que a gente vivia lá antes, lá anterior, né? Atendeu alguém? Opa, tem gente em casa, então não vou me atrever a tentar invadir essa casa agora. Já com esse interfone novo que a gente tem no mercado, você pode estar lá na praia, o meliante vai apertar o seu interfone e você vai conseguir atender e falar com ele da onde você estiver. Isso vai permitir que o meliante olhe aquela situação e fale, opa, tem alguém em casa, porque geralmente ele não consegue diferenciar a diferença entre um interfone que tem essa tecnologia do interfone que não tem essa tecnologia. Mais uma vez, um equipamento simples, que não é tão caro assim, mas que com certeza, no estudo de situação feita por esse meliante, vai fazer com que ele pense duas vezes antes de entrar na tua casa. E o que é legal, Alex, é que hoje nós temos no mercado à disposição produtos e serviços totalmente personalizados. Talvez não precisa encher a sua casa de câmeras de monitoramento, mas colocar câmeras em pontos estratégicos, câmeras até discretas. Hoje nós temos, não precisa ser aquela câmera que você vê de longe, hoje nós temos câmeras até bem discretas. Então hoje os produtos e serviços são personalizados tanto ao seu orçamento, ao que você tem à disposição ali para investir, mas também para realmente atender a sua necessidade. Às vezes, colocar muitas câmeras não é necessário, às vezes você colocar outros dispositivos, uma cerca elétrica muito alta, então são pequenas coisas que você, chamando profissionais que entendem do assunto, eles vão conseguir personalizar aquilo. É isso mesmo. O pessoal ainda tem uma visão de que a segurança, principalmente a residencial, é algo muito caro. Então, às vezes o pessoal fez um orçamento lá 5, 10 anos atrás. Realmente essa tecnologia era cara.
há 10 anos atrás, 5 anos atrás. Mas com o passar do tempo, ela foi ficando cada vez mais acessível, né? Hoje nós temos câmeras simples, câmeras robôs, câmerazinhas que você consegue controlar, inclusive, pelo celular, fazer com que ela faça um giro 360. Essa mesma câmera tem embarcado um áudio bidirecional, então eu consigo falar com o ambiente com o qual eu estou monitorando e consigo ouvir o ambiente com o qual eu estou monitorando. Uma câmera dessa hoje você vai comprar aí a 150, 200 reais. Então ela é extremamente acessível. É um plug and play, você mesmo instala, você mesmo consegue monitorar. E como ela tem essa versatilidade de se mover, você com uma câmera praticamente você cobre a frente da sua casa toda. Então cada vez a tecnologia tem ficado mais barata. O que a gente gosta de dizer e o que a gente tem percebido nesses 16 anos de experiência no ramo de segurança patrimonial. O bandido profissional, eu falo que aquele cara que entra com frequência em residências, ele não tem mais se furtado a entrar em residências por causa das câmeras. Esse é o fato. O que ele tem feito? Assim como nós tomamos precauções para evitar, ele toma precauções para evitar que ele seja identificado. Então, se ele passa na frente da casa e vê que a casa tem câmera, a câmera pode inibir esse cara que é um aventureiro, digamos assim, mas esse cara que é profissional, talvez ela não vai causar o mesmo efeito. A diferença é que ele, em vez de entrar sem esconder o rosto, ele vai colocar um capuz, vai colocar um boné, porque ele sabe que se a imagem for vinculada nas mídias sociais, na imprensa, ele pode ser identificado. Então a gente tem falado muito para o cliente em qual sentido? Não adianta você somente ter a câmera é importante, ela inibe, ela evita que esses meliantes aventureiros tentem contra seu patrimônio, mas uma câmera sem ter alguém olhando, ou ser uma inteligência embarcada, essa câmera muitas vezes ela acaba não surtindo o efeito que a gente quer. Aí é aquelas velhas manchetes, o bandido entrou em residência e levou, e aí tem as imagens, mostra toda a ação, mas a gente não conseguiu evitar o furto. Então hoje o que a gente tem falado para os nossos clientes? Vai comprar um equipamento? Primeiro, compra um equipamento bom, de última geração, porque é igual o celular. Se você comprar um celular muito antigo, daqui a pouco ele para de funcionar. O sistema de câmera é a mesma coisa. Compre um equipamento que tenha inteligência embarcada, porque eu preciso entender a hora que o bandido está entrando na sua casa, eu preciso que esse equipamento te avise que isso está acontecendo naquele momento. Se não te avisar, que avise uma empresa de segurança. E assim a gente possa enviar esforços para que a ação seja parada. Ou seja, evitar que o furto aconteça. E isso acontecendo uma única vez, vai evitar que isso seja tentado por outras pessoas depois. Isso. E quem tiver aí à disposição também, e puder investir e construir isso dentro da sua residência, hoje nós temos até aquela chamada casa inteligente, onde os sistemas de segurança são integrados. A câmera de segurança, hoje também tem pessoas investindo ali na fechadura eletrônica ou algum outro dispositivo lá no portão, na fachada de casa, e consegue integrar todo esse sistema numa espécie de central, e ele monitora ali. E se ele não quer monitorar, não se sente apto a isso, como você colocou, temos as empresas que podem fazer isso. Então você terceiriza isso e coloca na responsabilidade de uma empresa que tem equipe capacitada para fazer também esse cuidado, né? Até porque você vai estar viajando, né? Então você imagina assim, você está nas suas férias, o que você espera? Eu espero me desligar dos problemas do meu dia a dia e eu quero curtir as minhas férias com a minha família. Então dificilmente você vai ficar com o celular na mão ali, eu vou ficar esperando que caia um alerta para mim poder, sei lá de Porto de Galinhas, ligar para a polícia militar. Então é difícil, quem está em férias geralmente realmente quer se desligar desse momento. Então é importante que as pessoas, se elas não podem contratar uma empresa de segurança, que elas façam parcerias, né? Vamos dar um exemplo. Não vou conseguir, eu quero me desligar realmente, vou tirar umas férias. Passe o acesso das suas câmeras para tua mãe, para o teu tio,
para alguém da tua família, nós temos um projeto hoje chamado Projeto Sharing Can, onde a gente atua hoje em vários municípios, Santa Teresa do Oeste, Corbélia, Anaí. Nós temos bairros em Cascavel que são monitorados hoje. Então, por exemplo, o bairro da Neva, nós temos o Country, que são câmeras que os vizinhos conseguem compartilhar essas imagens entre si. Então os vizinhos usam os equipamentos de segurança, as imagens geradas por essas câmeras, para que um possa acompanhar a rotina da rua, do bairro. Isso é muito legal porque no mesmo aplicativo que a gente disponibiliza essas imagens, os vizinhos conseguem, por exemplo, acionar um botão de pânico. Então, eu estou vendo que está ocorrendo uma ação na casa do seu José. E aí eu aciono o botão de pânico e ele aciona toda a vizinhança. E a vizinhança, opa, está acontecendo uma ação na casa do seu José. Consegue desencadear o acionamento dos órgãos de segurança. Uma coisa simples. A partir de R$ 29,90 por mês você consegue ter uma câmera dessa, compartilhada com a tua vizinhança. Essa, na verdade, estrutura de compartilhamento com a vizinhança vai um pouco de encontro também àquilo que essa semana até conversamos com o Conselho de Segurança Pública do município de Cascavel, o CONSEG, sobre o projeto Vizinho Solidário. A lógica, na verdade, é mais ou menos essa, que é justamente, olha, o vizinho viu lá na casa do outro lado da rua uma movimentação estranha, uma pessoa que não é do bairro, que nunca passou por ali e está tendo atitudes suspeitas. O projeto incentiva, olha, acione as forças de segurança, avise a vizinhança, geralmente ali nos grupos do WhatsApp, olha, tem uma pessoa estranha aqui passando, tá numa atitude suspeita. Então a lógica é mais ou menos essa, porque às vezes eu posso estar desatento, mas o meu vizinho pode estar atento, ele pode perceber alguma coisa que me passou despercebido, não é? Isso é um projeto incrível. Esse de Cascavel é um projeto muito legal, encabeçado pelo Conselho de Segurança. Tem vários pontos fortes. Acho que o primeiro ponto é o que? A união da sociedade em volta de um assunto que é tão importante para a sociedade, que é a segurança. Você vê assim, em últimas pesquisas apontam que uma das maiores preocupações hoje da população brasileira está ligada à área de segurança. Então as pessoas estão preocupadas se elas vão poder sair de casa e voltar em segurança. Ou se elas vão poder sair de casa e vão voltar e vão encontrar o patrimônio que elas lutaram aí 10, 20, 30 anos para construir e vai encontrar esse patrimônio do jeito que ela saiu. Então a vizinhança colaborativa, que a gente fala que é o vizinho solidário, ele é muito importante nesse sentido. Sempre vai ter aquela senhorinha que fica em casa o dia inteiro. Ou ela fica ali na frente tomando um chimarrão com as vizinhas, ou ela fica batendo um papo com o seu José da esquina. E isso promove uma troca de informação. Essa troca de informação ela é tão importante que os órgãos de segurança, eles anseiam por esse tipo de informação. Uma rotina que muda, uma pessoa que se muda para a rua nova, tudo isso é monitorado hoje. Talvez não de forma oficial. Então o Vizinho Solidário é bem importante nesse sentido. E esse projeto de câmeras, ele vem para aperfeiçoar aquilo que era feito de forma analógica, né, que eu estou conversando aqui e estou vendo o que está acontecendo. Você consegue sim ter acesso a essas imagens em tempo real. Olha, pessoal, tem uma pessoa estranha, dá uma olhada aí. Alguém conhece esse cara? É diferente de eu falar, tem um cara assim, 1,90 m, com uma barba comprida, um bigode. Alguém conhece esse cara? É diferente de eu ver a imagem. Não, opa, é meu tio. Ah, não, então tá tudo certo. Então ele vem no sentido de complementar esse projeto que é maravilhoso em Cascavel, que é bem importante. E tudo que nós conversamos aqui, claro, é predominantemente para o cuidado residencial, mas não muda muito quando a gente olha para o comércio. Claro que algumas empresas, elas não interrompem ali o atendimento, continuam funcionando, mesmo durante o período de final de ano, mas muitas empresas, quando possível, dão férias coletivas e fecham a empresa, e ficam ali dias fechadas, os proprietários vão viajar, funcionários não estão trabalhando. Isso também pode chamar a atenção de pessoas mal intencionadas, mas eu acho que a regra, a lógica, os cuidados não mudam muito. Basicamente é a mesma coisa, reforçar a segurança, contratar uma empresa de segurança, enfim, a lógica é a mesma, não é? Nesse período a gente tem dois tipos de empresa, né, que você mesmo citou. Aquela que vai aumentar o seu fluxo, então eu vou ficar aberto por mais tempo, que a gente vê o pessoal aberto até as 10 horas da noite. Que também vale o cuidado. Que também vale o cuidado.
Nós temos nessa empresa uma característica muito clara, que é o quê? Eu tenho um aumento no fluxo da movimentação financeira. Então, se eu fico aberto até as 10 da noite, eu estou exposto por mais tempo no momento onde a criminalidade comumente aumenta, que é nesse período entre as 7 da noite e as 10 da noite. Eu tenho dinheiro entrando na empresa o tempo todo, então vai aumentar as minhas vendas. Se eu estou atendendo depois das 10, vai aumentar as minhas vendas, logo eu vou ter mais dinheiro sendo movimentado dentro da minha empresa. Algumas empresas adotam procedimentos como, vou contratar um vigilante aqui para ficar na porta da minha empresa entre as 7 e as 10, para promover a segurança, primeiro, dos meus colaboradores. Então a gente tem dois tipos de preocupação de segurança. A interna, que é aquela, eu preciso cuidar da minha equipe, porque geralmente no comércio a gente tem mulheres fazendo o atendimento, e elas geralmente são as primeiras a serem intimidadas por esse tipo de meliante. Então ele passa na frente do comércio, fica importunando essas meninas ou essas profissionais da área de vendas, e isso começa a transmitir uma sensação de medo e insegurança para esses profissionais. E aí o profissional, o dono da empresa, ele começa a perder colaboradores. Às vezes ele tem uma rotatividade alta, porque as pessoas não querem ficar na empresa, porque toda hora tem alguém ali, um meliante ou um transeunte, ameaçando, xingando, gritando, e aí o profissional sai. Então ele tem dois tipos de perda: a perca financeira e a perca que eu acho que é uma das percas maiores para quem é empresário, que é da equipe. Então ele tem dificuldade de estabelecer uma equipe. E nós temos aquela empresa que ela fecha as portas, que ela tira férias coletiva. Essa empresa, ela passa pelos mesmos problemas das residências que a gente acabou de falar. A empresa vai ficar abandonada, luzes acesas ou luzes apagadas, não tem movimentação, e isso foge daquela normalidade que a gente vê durante o ano, chamando a atenção do meliante para que ele possa promover uma ação contra o patrimônio. Você falava sobre contratar um vigilante. Isso também é uma possibilidade, uma ideia, na verdade, muito, muito legal, muito importante a ser considerada, e é bem dentro desse cenário que você apresentou. Agora, com o final do ano, tanto é que nessa semana as forças de segurança lançaram uma operação específica que vai reforçar o policiamento agora na cidade de Cascavel, porque o comércio fica mais movimentado. O comerciante estende um pouquinho mais o horário de atendimento, então vamos ter mais viaturas fazendo policiamento pelas ruas de Cascavel. Tudo pelo mesmo propósito, reforçar a segurança, porque, claro, você colocou dois fatores importantes. O horário de atendimento fica mais estendido, a pessoa mal intencionada pensa, olha, ele está vendendo mais, significa que tem mais dinheiro no caixa dele. Mas aqui a lógica inicial é sempre essa mesma, de reforçar a segurança, porque temos aí pessoas que estão comprando mais nesse período de final de ano, mas ao mesmo tempo ali do outro lado tem essa questão das empresas que fecham por causa das férias coletivas. Todo ano em Cascavel, eu acho muito interessante isso na nossa cidade, nós temos um envolvimento dos órgãos de segurança pública no sentido de vamos aumentar o nosso fluxo, a movimentação das viaturas para dar mais ostensividade. Então a gente acaba vendo mais viaturas, às vezes nem é porque tem mais viaturas, é porque esses homens, eles estão se movimentando mais, estão demonstrando, que a gente fala que é um poder dissuasório. Eles vão lá, mostram que a viatura está lá, que existem mais pessoas ou que a viatura está circulando mais dentro do comércio. E isso por si só já acaba inibindo a ação do meliante. Isso por si só. Aqueles empresários que optam em contratar um segurança particular, às vezes tem uma dificuldade, que é o quê? O custo disso. Hoje não tem nada mais custoso no nosso país, infelizmente, do que uma mão de obra. A mão de obra hoje ela custa caro por conta de diversos fatores, tributação e etc. Isso às vezes fica inviável para um pequeno comércio, né? Aí entra o alarme monitorado, que tem um custo bem reduzido. Aí entra o consórcio. Eu vejo muito comerciante que é mais unido e às vezes eu vejo comerciante que não é unido. Que é o quê? Eles se unem em 3, 4, 5 lojas que são pequenas, mas que juntas conseguem contratar esse vigilante. E aí eles contratam esse vigilante para atender ali a rua, as 4 lojas, né, que está ali. E isso também é uma alternativa que pode trazer um custo menor e trazer uma segurança maior para esses comerciantes. Qualquer uma das ações é válida. O importante é a gente entender que
As forças de segurança pública vão fazer o papel dela, dar esta ostensividade, aumentar o policiamento, mas nós, enquanto empresários, sociedade, também temos que fazer a nossa parte. Bom, Alex, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua disponibilidade em aceitar o nosso convite para falar de um tema que interessa a todos, que é importante, principalmente agora com a chegada das férias e das viagens da maioria das pessoas, que é esse cuidado com a preservação do patrimônio, seja ele residencial ou comercial. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Grande abraço.